Então nós estamos estabelecendo se o caminho do meio, né, que é a visão tida como suprema dentro das escolas tibetanas, a Madhyamaka, se a Madhyamaka tem uma posição filosófica, uma tese, ou se ela não tem uma posição filosófica. Nós estamos chegando à conclusão que a Madhyamaka não tem uma posição filosófica. Mas como é que isso funciona? Porque parece às vezes que tem, né? Vamos ver dentro do vídeo. Quem quiser pedir os cartões, é só fazer esse pedido aqui para conexõesauspiciosas@gmail.com. Eu vou estar enviando cartões durante essa semana. Já faz um mês que eu não envio. Então, quem quiser pedir, é legal fazer uma contribuição, se puder, né? Então a contribuição é no mesmo Pix. Pix é a chave Pix, conexõesauspiciosas@gmail.com. Você usa esse código QR que eu vou colocar aí na tela. Essa semana, muito provavelmente, eu vou conseguir mandar. Algumas pessoas gostam do meu boletim informativo, né? Então tem as informações aqui do meu boletim informativo para assinar ele. Eu gostaria de mandar ele quinzenalmente, essa era a minha ideia, né? Para não sufocar muitas pessoas com conteúdo, com e-mail, assim, né? Indesejado. Eu mando por e-mail. Mas tem acontecido de demorar vários meses e eu acho que, assim, agora dessa vez faz uns 10 meses que eu não mando um boletim informativo. O boletim informativo vai ir recheado de conteúdos que você não encontra no canal, aqui no YouTube, não encontra no meu site tzal.org e também não encontra na minha comunidade no WhatsApp, a comunidade do canal Tendril. Só vai tem algum conteúdo que só vai pelo boletim. Então, é o boletim, o canal, o site e a comunidade, né? São quatro formas. Eu vou dispor elas aqui, né? Então, o boletim é essa informação, o canal é você já está aqui, não precisa. Então, o site é o tsal.org e aqui é a minha comunidade, a comunidade no WhatsApp. Não é para conversa, é apenas para notificações, mas eu estou sempre fazendo alguma coisa ou mandando uma notícia relacionada ao Dharma, né? Então, quem quiser entra lá, tá aqui essa código QR e tem na descrição aqui também você encontra informação de como na descrição no show notes, se você está no podcast, você encontra essa informação de como entrar nessa comunidade. Também gostaria de avisar que eu tenho esse canal mundano, né? O Diletante Extraordinário. Pretendo lançar vídeo essa semana novamente também. Eu fiquei um tempo sem, vocês 2 semanas sem lançar vídeo aqui no Tendril. E eu já lancei essa semana um vídeo lá no Diletante Extraordinário, porque eu fiquei bastante gripado e também o ar não estava bom, né? Como você sabe, tem essas queimadas. Então eu passei umas certas dificuldades respiratórias e agora estou conseguindo retornar a trabalhar faz uns dias e cheguei nesse vídeo hoje aqui para gravar para vocês. Então nós vamos ver esse conteúdo aqui. Então, começando o conteúdo aqui, nós estamos no 69º vídeo do Farol da Certeza. Não precisa abandonar tudo para assistir todos os outros 69 vídeos, 68 vídeos no caso. Mas também pode fazer isso se quiser. A ideia por trás desse texto é uma série de refutações com relação a acusações que a tradição Nyingma, a tradição com que eu me conecto, a que eu aspiro, né, participar da linhagem, de algumas linhagens da tradição Nyingma. Eu tenho essa aspiração de né, me tornar detentor dessas linhagens nessa vida ou em vidas futuras. Então eu tento, particularmente me foco na tradição Nyingma. E esse é um texto do Mipan Rinpoche que visa lidar com uma série de acusações que se voltaram com relação à tradição Nyingma por muito tempo, mas focando principalmente o fim do século XIX e o início do século XX, né? Essas tensões sectárias dentro do budismo tibetano, elas persistem até hoje. A gente vê
certo viés na academia, a gente vê, existem dificuldades desse tipo por todos os lados, a Enigma não é imune a isso, né, mas aqui a gente está tratando de estabelecer também um pouco o que realmente é propriamente Enigma, né. Claro que toda a tradição budista autêntica, tem uma ou outra no Japão, por exemplo, que parece que eles até dizem assim: "Não, o Buda Shakyamuni não funciona mais". A gente tá um pouco ligado a ele, mas na verdade é outra coisa que a gente ensina, porque e mesmo assim eles se dizem autênticos, né. Então, mas no budismo tibetano não poderia haver isso. Então todo mundo no budismo tibetano se remete ao que o Buda Shakyamuni ensinou, e todo mundo pretende, tem a intenção, né, de estar representando os ensinamentos do Buda Shakyamuni. Dentro disso, dentro da prática de refúgio de cada um de nós, né, a gente vai verificando as visões que a gente tem, e tem uma prática Shinje, uma prática de distinção, né, do que é Dharma, do que é o Dharma do Buda, que é o ensinamento do Buda, e o que não é o Dharma do Buda. Então, primeiro a pessoa tem um certo nível de convicção que ela quer o Dharma do Buda, para ela, como caminho, como compromisso de caminho, e daí ela pode tomar refúgio, mas aí ela vai ter um refúgio como prática, que vai ser o fato de que ela vai lidar com as visões que ela tem e que chegam até ela, e ela vai ter que saber distinguir, vai ter que saber se aquilo é Dharma ou não é Dharma. Ela vai ter que estabelecer essa distinção se, o ensinamento diz respeito ao que o Buda ensinou e vai produzir liberação, ou se o ensinamento é um ensinamento de outra tradição religiosa, que pode ter seu valor relativo, que pode ser um ensinamento bonito, pode ser um ensinamento especial, pode produzir o resultado que aquela religião prega e tal, que talvez não seja o mesmo que o budismo prega. Mas ela tem que saber o que que ela está fazendo, então ela tem que estabelecer pelo o refúgio em si é estabelecer, entender o que é propriamente o Dharma, o que propriamente você no que propriamente você se comprometeu. Então tem um grau que você estuda, você examina e tal, a sua própria mente, a sua própria vida, os ensinamentos do Buda, e você chega à conclusão: "Não, é isso que eu quero", e mesmo depois que você tem esse compromisso, se decide com relação a esse caminho, você continua fazendo análise, para se proteger ou para saber exatamente o que você está fazendo com relação às várias coisas que você pode pensar, acreditar e assim por diante, né. Então dentro disso talvez tenha, visões errôneas, que são as piores formas de não virtude, né, que é pensar coisas que são contraproducentes ao Dharma, para você mesmo e para os outros seres, né, ou pensar e agir de acordo com essas visões, ou promulgar essas visões, né. Então tem coisas que a pessoa, por exemplo, a ideia de que matar produz benefício, por exemplo, de forma geral, assim, né. Um caso específico ou outro, pode haver uma justificativa aceitável para para se cometer essa ação, né. Mas, estritamente falando, de forma geral, matar não é uma coisa, não deve ser, você não deve dizer assim: "Caçar é bom, pescar é bom", né, no budismo você não deve dizer esse tipo de coisa. Você deve saber que você pode até comer carne, mas você deve saber que abater animais não é uma coisa boa, né. Pelo menos isso. É o mínimo, assim. Tem um vídeo, se você tá curioso com relação a isso, já tem um vídeo, vou botar na descrição aí, sobre budismo e vegetarianismo, onde eu traço toda essa complicação aí com relação a isso. Mas aqui é só um exemplo de uma visão errônea que seria promulgar a ideia de que matar é bom, né. Então esse seria um exemplo, né. Mas dentro disso, dentro da filosofia, dentro do que é mais sofisticado, a gente tem 2 extremos gerais que são o eternalismo, né, a crença de que existe uma substância subjacente, seja espiritual, seja material, seja qualquer tipo de substância, qualquer tipo de lastro, qualquer tipo de garantia, um Deus, um eu, qualquer coisa definitiva, né. Tem uma coisa que pode ser apontada e dito: "Isso aqui é definitivo". Aí você tem uma visão eternalista. Isso é uma visão errônea, isso vai impedir você de praticar o dharma. E depois, a outra visão é o niilismo, que é a ideia, por exemplo, de que karma, causa e condição, não opera, ou que não há renascimento, ou que nada existe, ou que nada importa. Então essas coisas são chamadas de niilismo, e isso, essas dois extremos são formas do que a gente estabelece como estabelecer o refúgio. A gente vai tentando se livrar de qualquer coisa que a gente pense que tenda ao eternalismo, e qualquer coisa que a gente pense que tenda ao niilismo. E assim a gente vai conseguir fazer a prática e obter as
qualidades dos Budas, dos Bodhisattvas e as realizações e poder beneficiar os seres de acordo com isso, né. Então, em resumo, é isso. Aí dentro do contexto do que nós estamos tratando aqui, no capítulo no vídeo 69, sobre o capítulo 7, tópico 7, né, que está determinando se o caminho do meio, a forma mais elevada, segundo o budismo tibetano, de estabelecer, segundo todo o budismo tibetano, todas as formas de budismo tibetano dizem que a Madhyamaka, caminho do meio, é a forma mais sofisticada de estabelecer os ensinamentos definitivos, ou seja, a vacuidade. Mas eles querem saber que eles estão numa disputa aqui entre os tibetanos, dizendo assim: não, acho que o que você está dizendo aqui é um caminho do meio que tende um pouco a eternalismo, né? Então, normalmente a acusação que é colocada com relação aos Shentonpas. Ou, nesse caso aqui, nesse oponente que a gente está tratando aqui, é um caminho do meio que tende ao niilismo. Então, a vacuidade deles é um pouco. É um, o Nagarjuna disse, né? Então, aqueles que entendem errado a vacuidade são incorrigíveis. Tem muita preocupação em entender corretamente o que é vacuidade dentro do Dharma. Tem um vídeo no canal aqui sobre vacuidade, mais de um, né? Mas tem um vídeo bem popular sobre vacuidade aqui no canal, algumas palavras sobre vacuidade. Vou colocar o link também na descrição e no show notes, né? Esse livro ele tem essa estrutura de tópicos, não se assustem quem está chegando aqui pela primeira vez. Vocês que já estão acostumados com isso, né? Sabe que é um monte de número assim. Aí, na descrição também você encontra o estudo do Farol da Certeza do Mipa Rinpoche, que é um link para o meu site zal.org, e lá tem o texto que eu estou usando em português, até onde eu traduzi, né, para usar aqui. E lá tem essa estrutura em números, você acha o texto que eu estou me referindo aqui, o númerozinho e tal, etc., linkado no vídeo específico de cada capítulo e assim por diante, né? Então tá organizado assim, você encontra esse link ali na descrição. 7.2.3.2.1.2.1, esse é o verso, né? Então nós estamos tentando descobrir aqui se o caminho do meio, que é a forma mais sofisticada de estabelecer a vacuidade, se ele tem uma posição filosófica, uma tese, por exemplo, as coisas são vazias, se isso é uma tese, né? Se a vacuidade é uma tese, uma coisa, é uma fórmula filosófica que a pessoa pode descobrir, entender e daí ela vê a realidade como a realidade é, ou se a vacuidade em si é a vacuidade também do ensinamento do Buda, né? Então já tá aí, já estamos entrando no tópico mesmo. Então, o Prajnaparamita, né? O Prajnaparamita é, teve uma discussão nos comentários, eu até apaguei porque ela foi para um lado meio estranho, mas uma pessoa falou assim: eu gostei muito do que você falou, mas nos Agamas e no Theravada e nos Sutras do Kanonipali diz isso, aquilo e tal. Essa discussão aqui, ela não tem. Em alguns momentos dessa discussão do livro, a gente fala do Kanonipali, né, ou de ensinamentos ligados a Arahats, né, a realização dos Arahats, qual é a realização dos Arahats, que tipo de vacuidade o Arahat entende, e assim por diante. Não é o caso aqui. Aqui nós estamos tratando de Mahayana, o caminho do meio é uma forma de Mahayana, embora tenha um caminho do meio lá no Kanonipali, aqui a gente está tratando do ensinamento próprio dos tibetanos, não é próprio dos tibetanos, é próprio da Índia clássica e dos tibetanos, mas que está ligado ao Mahayana, né? Então, aqui a gente não vai ver esse aspecto dos ensinamentos ligados a propriamente ao Kanonipali, que diz respeito a como atingir o nirvana, esses aspectos que no budismo Mahayana, muitas vezes pejorativamente, talvez falando, se refere como Hinayana no veículo mesquinho, veículo estreito, né. Então, aqui a gente tem é isso que eu ia dizer, então, aqui a gente tem essa conexão com o Prajnaparamita, que é o ensinamento principal que é a perfeição da sabedoria. Tem vários textos que chamam Prajnaparamita de vários tamanhos, né, mas, o ensinamento principal do Mahayana é o Prajnaparamita, e o Prajnaparamita é uma forma de expor a vacuidade, né, a sabedoria é reconhecer a vacuidade, e são os Prajnaparamita que o pessoal do caminho do meio, Nagarjuna e etc., comentam. E isso que vai persistir na Índia por muito tempo até serem dizimados, destruídos, acabarem na Índia e sobreviverem em vários outros países, China, Japão, etc., e no Tibete principalmente. Então lá no Tibete eles estavam mantendo essa tradição do Mahayana Prajnaparamita, caminho do meio, e dentro dessa tradição do Prajnaparamita, um ensinamento muito, o ápice, assim, do ensinamento, esse botão de autodestruição do budismo, né. Então, o Buda ele vai começar a dizer: "Não, eu não dei ensinamento nenhum,
Eu nunca, na verdade, ensinei coisa alguma, porque ele está falando um pouco da inexistência inerente do ensinamento dele, da inexistência de um lastro, de uma posição mesmo, né. Então ele vai começar a dizer assim: então, 4 nobres verdades, tudo isso, né, é vazio. Todos os ensinamentos são vazios, as percepções, todos os skandhas são vazios, já são vazios por natureza, né. Eles não são feitos vazios através da prática, vazios feitos através da prática da pessoa, eles já são vazios. O eu nunca existiu, ele não é feito não existir, não é destruído, aniquilado, como se fala em algumas tradições. E esse lastro, essa essência que poderia haver ou essa substância que poderia haver essa materialidade ou essa espiritualidade que poderia existir nas coisas, isso é dito pelo Buda, isso é vazio também, isso também é ilusório, isso também não existe, né. Então a gente vai falar aqui um pouco de existência e inexistência, vai ser o tópico principal desse ponto aqui, mas só para entender esse contexto, porque quando o Buda disse isso, o pessoal lá do Kanonipali, os arhats que estavam presentes, eles tiveram, tem essa expressão que eles tiveram um ataque do coração, assim, eles passaram mal. Eles não ficaram felizes que o Buda dissesse assim: "Não, meus ensinamentos são vazios. Eu realmente não tenho uma posição". Isso aqui é grave, isso aqui não é facilmente aceito dentro do contexto do Hinayana, do Kanonipali, né, e assim por diante. Então isso daí é uma prerrogativa da sabedoria do Prajnaparamita no Mahayana, né, então você não vai ter essa discussão aqui nesse âmbito. Então esse verso 7.2.3.2.1.2.1, caso o Mahayana aceite a realidade enganosa, então ele aceitaria, né, se ele fizesse isso, hã, como estabelecida a partir de si própria, e ela é enganosa, né. Então esse a gente está falando dos ensinamentos relativos, né. Ela seria estabelecida pela força do raciocínio, ela seria estabelecida, né, definitivamente estabelecida. Então essa a posição seria definitiva e seria imune à análise. Então, aqui a gente tem que entender essas prerrogativas bem do caminho do meio, do Madhyamaka, que é assim, quando a gente analisa o relativo, o importante é nunca chegar num definitivo. Se você chega num definitivo com relação às coisas convencionais do mundo, relativo assim por diante, é um sinal de que está errado, sua análise está errada, né. Então tem que pensar melhor um pouco. Isso se coaduna, inclusive, aqui eu já falei, já tem um vídeo sobre falsificabilidade, enfim, essa coisa popperiana, né. Então Karl Popper, que é esse filósofo da ciência. Então hoje em dia a gente não pensa a ciência, assim, como os resultados da ciência como definitivos. Todos eles são temporários, né, a ciência trabalha assim. Se du se você não tem, então a crítica do Popper, por exemplo, à psicanálise ou ao marxismo, é que se você não tem um critério de dizer que aquilo é falso ou errado, se toda vez que você tenta combater alguma coisa surge uma nova função, um novo argumento, um novo conceito, assim, que daí leva para outro lado, então, e você fica andando em círculos, você não tem como refutar aquilo, então pode ser alguma coisa, mas não é ciência. Não tem essa garantia epistêmica que a gente quer dar a uma ciência dura, né. Então, é assim que hoje em dia acho difícil de haver, claro que tem muita discussão sobre, hã, e apropriadamente tem muita discussão sobre os interesses dentro da interesses ocultos, assim, dentro da ciência, né. Mas essa noção popperiana de que para a coisa ser válida como teoria científica, poder ser refutada, isso vale, acho que de forma geral, e é isso que a gente está dizendo aqui com relação a todo o conhecimento relativo dentro do budismo, né. O que é conhecimento relativo? Qualquer coisa que diga respeito à saúde, a comércio, a, eh ser marceneiro, a trabalhar, a levar a vida no mundo com as pessoas pensando as coisas do mundo, né, tudo que é conhecimento mundano possível e imaginável, que permite que você viva nesse mundo, né, que permita você saber que uma coisa é veneno, você leva para o laboratório: "Não, isso aqui não pode tomar". Isso aqui eu estava comentando agora com uma conhecida, né, então ela estava toda preocupada que ela estava usando bórax para lidar com o mofo na casa dela e tal, etcétera. Eu disse: Até os anos 30 eles botavam isso no pão". Antes de ter Anvisa e FDA, essas coisas assim, o bórax era suplemento, não é suplemento, tipo um aditivo alimentar, assim, né. Aí eles fizeram um experimento no qual eles botaram um monte de pessoa pra comer manteiga com bórax, né. Tem gosto estranho nessa manteiga aqui. Eles não sabiam o que que eles não sabiam quem era
Alguns perceberam que a manteiga, tipo, era um teste cego, né, então alguns perceberam que a manteiga tinha um gosto estranho e tal, e deixou todo mundo doente, né, daí proibiram o bórax como aditivo, não sei se fala borax ou bórax, como aditivo alimentar, mas enfim. Então, esse conhecimento relativo, né. Então, a gente pode ter estabelecido agora que certo nível de bórax no alimento não deve ser colocado. Depois podem examinar de novo, vão dizer: "Não, esse nível deve ser menor, deve ser maior", né. Então a gente não tem nunca a gente sempre tem um critério para dizer se o bórax é realmente ruim ou quão ruim ele é. Então é assim que funciona a falsificabilidade, é assim que funciona a ciência hoje em dia, né. E é assim que funciona, a visão do Dharma com relação ao convencional em particular, né. Então, no convencional, você não pode chegar a uma conclusão definitiva com relação a nenhuma coisa que tem um objeto, né. Aí tu pensa: "Ah, mas e no definitivo?" Daí no definitivo é propriamente chegar a uma conclusão definitiva, mas aí a gente tá dizendo aqui, mas a conclusão definitiva não é uma tese filosófica, não é um ensinamento do Buda, não é uma fórmula, não é algo que você pode saber como um objeto de conhecimento ou de qualquer outro tipo, né. Então, a gente não tá negando o definitivo, mas a gente tá negando a possibilidade de conhecer o definitivo relativamente. Basicamente é isso, né. Então, a gente estabelece que se uma coisa é imune à análise, então é definitiva, né. Então se alguma coisa que é imune à análise, mas ela é uma coisa composta, convencional e assim por diante, tem um erro no seu raciocínio, basicamente é isso, né. É assim que funciona. Você nunca pode chegar a uma conclusão definitiva com relação a alguma coisa, convencional. 7.2.3.2.1.2.2. Por outro lado, né, se o nosso sistema não tiver uma posição, isso contradiz a afirmação de que nós temos uma posição, que eu não sei, eles não colocaram aqui nem o tradutor, nem o comentador, nem ninguém colocou, uma posição, mas aí o tradutor ainda colocou assim que está, até tive uma dúvida com relação a essa tradução, né, então ele botou assim, que está de acordo com ele botou em colchetes, né, ele complementou o texto com o entendimento dele, né, que não é pouca coisa, porque ele é um cara que estava trabalhando com lamas e dentro da linhagem, então ele sabe o que ele está fazendo, né. Ele colocou assim, a afirmação é que nós temos uma posição que está de acordo com e aqui eu vou dizer bem a dificuldade que eu tive, então ele botou assim: "Worldly renown", ou seja, a fama mundana, ou seja, o renome ou estabelecido de uma forma, mundanamente, eh, vasta, né. Eu botei senso comum e eu tenho certeza, né, que isso é problemático, mas eu acho que é mais ou menos isso, né. Então, por exemplo, a posição que está de acordo com o senso comum é 2 coisas. Primeiro, no sentido relativo, hã, o budismo não pode, né, Chandrakirti é uma das posições de Chandrakirti, que é um dos filósofos do caminho do meio que a gente está discutindo aqui, a gente não pode contradizer o senso comum, né. Então não dá para chegar para as pessoas e dizer: "Não, não é assim, o Buda disse que é diferente isso e tal", não, o que as pessoas que funciona para as pessoas independentemente do budismo, né. Então, o budismo não veio para atrapalhar, vamos dizer assim, o que as pessoas convencionalmente fazem, ok. E daí no sentido definitivo, eu acho que essa ideia de senso comum também quer dizer, é claro que quando a gente não está sendo muito filósofo, a gente está sendo vaqueiro, e a gente diz assim: "Não, o Buda ele sabia alguma coisa, ele conhecia alguma coisa", né. Essa alguma coisa, como a gente não sabe, a gente não tem essa a metáfora que é usada nos textos sagrados é sempre assim que é que nem um pássaro, né. Também tem a ver com essa coisa de nunca encontrar uma coisa definitiva, né. Então a gente está voando na mente do Buda, e a gente nunca encontra o fim do céu, assim, né, porque não tem um topo que, né, pode acabar a atmosfera, o pássaro cansa, tem que voltar, mas o espaço vai, né, a mente do Buda vai. Então, essa é uma metáfora que tá falando. Então, mas no senso comum a pessoa pensa assim, a pessoa sabe que o budista é budista, né. O budista ele tem um senso, ele tem uma posição particular com relação às coisas. E mesmo quando a gente tá falando aqui do que nós estamos falando, a questão é essa coisa que essa visão, além da visão que tem no budismo, essa posição, eh, de flexibilidade, não elaboração, essas palavras que a gente vai usar aqui, ela não é uma tese filosófica ou uma posição, lógica ou uma conclusão ou uma
ela é um resultado da realização e a partir dela, depois você pode fazer raciocínios e esses raciocínios estão de acordo com o definitivo, né. E cada um dos raciocínios não pode ser provado até o final como uma coisa definitiva, mas se você está operando de acordo com a não elaboração, então os raciocínios eles seguem de acordo com isso, e daí que surgem, né, daí que surge a compaixão do Buda, os métodos que ele ensina, e a capacidade que ele tem de guiar uma pessoa no caminho espiritual e produzir, né, porque o Buda não pode levar alguém à iluminação, é como um animal não ele leva a pessoa até o animal, a pessoa até a água, e a pessoa que tem que beber a água, né, ela mesma. Mas o Buda tem uma função aí de levar a pessoa até a água. Essa função do Buda de levar a pessoa até a água tem a ver com com uma operação que não é arbitrária, ou seja, não é uma coisa assim, vale qualquer coisa já que é não conceitual, né, então tem uma realização própria do Buda que produz, que não é uma fórmula ou uma tese filosófica e tal, mas que produz eh, essa atividade, esse movimento do Buda de beneficiar os seres, e isso é efetivo, né. Então, quando a gente vai lá e pratica de acordo com o ensinamento do Buda, se claro, a gente vai até a água, né, daí se a gente toma água, aí atinge a realização, né. Então se a gente faz, de acordo com o que tem que fazer, agora aquela coisa de apontar com a lua com o dedo, né, então as pessoas ficam o todo o Dharma tá no dedo aqui, né. Tudo que o Buda pode ter falado e pode ter sobrado e as pessoas podem reproduzir e assim por diante, tá no dedo. Então o que importa é que o dedo tá apontando, né. Então é isso aqui, isso que a gente tá falando. O que o dedo tá apontando não é uma posição filosófica, não é uma tese, essa realização não é. Aqui essa parte que pode estar cheio de coisas não definitivas e métodos e etcétera, que surgem lá dessa posição, mas enfim, vocês entenderam, tá. Então no 7.2.3.2.2.1, s então teria teria que haver até 2 posições talvez, né. Não, se tu tá falando assim: "Ah, tem um jeito relativo que não é que não pro que não sobrevive à análise", né. Então, você analisa, tudo bem, mas aí meio que opera até, né, até onde vai. Essa é uma posição, posição do método, né. Então e teria a outra posição que tá imune à análise, né. Então sabe, tem não só tu tem o budista tem uma posição, mas ele tem essa posição do método e tem essa posição da sabedoria, né. Tem as 2 posições. Mas, se as 2 coisas fossem verdadeiras num sentido definitivo, o que seria um sistema com 2 coisas contraditórias, né, que elas não podem elas não podem, né, seriam separadas, elas seriam a mesma coisa. Se fosse a mesma coisa, você chamava da mesma coisa, não era 2, né. Então elas têm que ser separadas, mas se elas forem separadas, esse é o paradoxo dessa situação aí. Então 7.2.3.2.2.2.1, se elas fossem separadas, uma contradiria a outra. Se não aceitamos existência, mas aceitamos inexistência, a posição existente não seria nem mesmo convencionalmente aceitável, já que definitivamente só tem não existência. Então aqui tem que fazer essa nota aqui, né, essa palavra bhava, existência, surgimento, nascimento, né, a gente tem que pensar esses contextos semânticos aqui. Filosoficamente a gente está falando existência, né, então existência, quando a gente está falando no budismo, é condicionado. Se a gente disser que uma coisa não condicionada existe, então a gente tem uma visão eternalista, isso é a definição numa visão eternalista. E se a gente disser que uma coisa, que as coisas realmente não existem de modo algum, isso é niilismo. Então aqui a gente tem que ter essa flexibilidade no entendimento das palavras existência e não existência. Então aqui ele está falando praticamente de, também algumas vezes em termos de método a gente pode falar de negação e afirmação. Ou vacuidade é natureza de Buda, vacuidade e luminosidade, o par da vacuidade, né, ou o par da sabedoria, sabedoria e método, e assim por diante, tem várias coisas. Mas é engraçado, porque se você vai pensar, assim, no modo, comparando com o texto como ele vem vindo, né, a gente tá sempre dizendo que tem 2 coisas, essas 2 coisas estão unidas, né, mas aqui ele tá dizendo aqui, ó, tem um jeito de unir essas 2 coisas que dá problema. Então, eh eh, alguns textos eles vão dizer: "Além da união e da separação". Porque quando a gente fala união, e até o autor, o tradutor original usou essa palavra coalescência, né.
Essa coalescência é uma coisa que se mescla de forma que se torna uma só substância, né. Que eu acho que tem um união também tem um problema, porque união parece que não estava unido, daí uniu agora, né. Então é uma união atemporal, a gente teria que usar uma não existe uma palavra adequada nem em inglês nem em português, né. Então as tentativas que a gente faz é usar união, usar coalescência, né. Mas se a gente estiver falando de 2 coisas que a gente junta, ou se a gente tá falando de 2 coisas que a gente vê como separadas, em termos das verdades relativa e definitiva, em termos de existência e inexistência e assim por diante, aí vai dar problema, aí não dá certo, aí vai dar erro. Então 7.2.3.2.2.2.2.1, se aceitamos que as ambas são unidas, aí nós removemos o que é suscetível à análise, né, o convencional. Mas a gente vai acabar afirmando algo que não é sustentado pelo raciocínio, porque, né, porque o que não é imune não, o definitivo é imune à análise, né, não é imune à análise, o que é analisável é o convencional. Se a gente pensar assim, daí nem a existência e a não existência seria imune à análise, as 2 coisas bom, daí a gente tem uma visão convencional. Aí, claro, a gente usa essa palavra assim, né, quando a gente usa a palavra existente quando a gente diz assim: "Tem bolo em casa?", não tem bolo. Em casa, né. Não existe bolo, nunca houve bolo em lugar algum, isso é uma forma definitiva de falar de bolo, né. Assim, definitivo ainda dentro de um contexto bem relativo, mas, né, porque tem um bolo e tal, etcétera. Mas dentro de um eu tenho bolo, eu posso comer bolo agora? Não, não tem bolo, né, não existe bolo. Aí, o existencial a gente vai dizer assim: "Não, tem umas coisas que círculo quadrado não pode, né, círculo quadrado é uma contradição em termos, não dá nem pra pensar". Mas tem umas coisas tipo Papai Noel, a gente sabe que Papai Noel não existe, né. Então isso daí já é um uso de não existência, mas isso é uma não existência dentro da análise, né, a gente pode, sei lá, a gente pode ter várias análises dentro de Papai Noel, a gente pode figura histórica de um santo que pode ser, ele não existe de acordo com o que ele é vendido comercialmente, mas exigir isso dele, a gente pode entrar em várias discussões aqui, sobre, não é imune à análise, né. Agora, quando as pessoas daí falam assim: "Aí tem um criador, né, ai, né, se de desafiar essa noção, se desafiar essa noção, aí como é que vai ter as coisas? Tem que ter pra criar as coisas e assim por diante. Aí a gente tá no âmbito de uma afirmação metafísica, né. A afirmação metafísica ela tá além da análise propriamente, né. Essa é a ideia que a gente tá dizendo aqui. Não na filosofia, né, então não vão me reclamar dizer assim: "Ah, claro que a metafísica tem análise". No budismo, é que o que a gente caracteriza como metafísico, que não é o que, popularmente se caracteriza como metafísica, tem vários vídeos aqui no canal que eu falo sobre isso, né, então tô usando aqui o termo estritamente no sentido, hã, filosófico propriamente dito, né. Então, né, se as coisas têm um substrato, se elas têm se tem gênese, tem criação, existência, não existência, identidade, né, essas são questões metafísicas, né. Então aqui, isso é imune à análise. Mas se a gente misturar as coisas, daí a gente não, as 2 co seria tudo imune à análise, ou seria tudo analisável. Então, daí não funcionaria, né, não pode. Daí o próximo verso é: "Portanto, existência e inexistência não podem ser misturados". Né. Aí tu: mas como assim? Logo antes você estava dizendo que vacuidade e luminosidade, vacuidade e forma e aparência, né, vacuidade e aparência, precisa ser visto como a mesma coisa, senão você não entende". Né. Logo antes você estava dizendo isso, tem uma igualdade aqui, né. Então a gente vai entrar nesse assunto aqui, e realmente o que não pode é tu botar no mesmo saco, conceitual, e daí tu perde é arbitrário, né, então tu perde qualquer, tu não tá falando de nada mais, nada mais funciona, né. Então tu não pode fazer uma mistura das coisas simplesmente. Quando a gente tá dizendo que aí a gente vai entrar nisso, né, mas o que a gente tá dizendo quando aparência e vacuidade são a mesma coisa vista por 2 ângulos, vamos dizer assim, é porque não tem nenhuma vacuidade que não se manifeste como uma aparência, e não tem nenhuma aparência que tenha um lastro real de realidade lá, que vai determinar essa aparência como algo mais do que uma aparência. Isso é o aspecto de vacuidade da aparência. Então o aspecto de aparência da vacuidade é o fato de que a vacuidade ela só existe em meio à aparência, né. Então isso
essa é a mistura propriamente dita, né, quando a gente vai falar em relativo e absoluto e assim por diante, isso também funciona assim. Não é uma mistura propriamente dita, não é uma união no sentido: "Ah, agora nós vamos pegar 2 coisas diferentes e vamos fazer essas 2 coisas, eh, de algum jeito, fazer um amálgama alquímico aqui e vai virar a mesma coisa". Não, elas desde o início, elas são iguais, né. Então, 7.2.3.2.2.2.2.2.2 tem 6 2 e um 1. Se elas fossem misturadas, daí alguém faz a análise para obter a união delas, hã, quando não se estivesse analisando, daí existia. Então, que por que que ele tá dizendo mais ou menos assim: se se tu não tá vendo isso como deve ser visto, então não tem sentido em fazer prática para atingir realização. E aqui, claro, se tu tá discutindo com alguém que não é budista ou público geral, assim, tem um sentido dizer isso, mas aqui a gente tá falando com gente que aceita o caminho budista e o resultado budista e assim por diante. São 2 pessoas que estão com visões diferentes sobre o ensinamento do Buda, e eles têm muito em comum, né. Uma coisa que eles têm em comum é que para os 2 tem que funcionar a prática, tem que produzir realização. Produzir realização significa, ó, eh, os 2 aceitam que a pessoa faz análise, né, ela estuda as coisas, ela estuda propriamente e assim por diante, para eliminar o apego à realidade enganosa, né. Se as 2 coisas já estão, misturadas, assim, vamos dizer assim, se misturou as 2 coisas, aí não haveria benefício algum em fazer. É um argumento até que, se tu for ver, ele já teve por esse livro aqui. Eles propõem contra nós, eles dizem: "Ah, o que vocês estão dizendo, no fim, não tem por que fazer nada, praticar e resolver nada, porque está tudo pronto". E daí aqui o Mipo Rinpoche está usando isso contra eles, está dizendo assim: "Se vocês fizerem assim, pensarem dessa forma, então quando vocês não estiverem analisando, não tem engano, né, propriamente dito". Uma realidade enganosa ser estabelecida pela análise é algo irracional, né. Você não tem aqui ele vai dizer isso aqui, então que benefício a análise daria para a eliminação de apego a realidades enganosas? Isso segue operando do mesmo jeito, analisa, 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 não dá em nada. O fato de que a gente acredita que a gente vai analisar, não chegar num resultado e isso vai reduzir o apego, é porque a gente entende que tem essa, hã confluência aí, né, que não é exatamente como ele estava dizendo que era, né. Porque se tu fizer, né, se tu produzir essa união, que é o que ele está dizendo, se tu produzir essa união, aí não tem como obter o resultado, né. 7.2.3.2.2.2.2.2.2, 7 7 números 2. Se não houvesse realidade além da mera exclusão de um negando, então o nosso oponente ele tem essa proposição de que você vai descobrir qual é o objeto da negação, né. Tem uma coisa a qual a gente tem apego, por exemplo, o eu, né, mas, o negando num sentido mahayana é mais do que o eu, porque o eu, a gente todas as formas de budismo, exceto o Purgalavada, todos eles negam o eu, né, de início, assim. Então aqui a gente tá falando da essência da né, uma existência inerente para as coisas, que as coisas não sejam vazias, né, é isso que a gente tá dizendo. Então, para o nosso oponente é muito importante saber que elas são vazias do quê? Então tem que entender qual é essa coisa na qual a gente se apega, essa essência, essa coisa inerente que existe lá, né. Então, a análise procura estabelecer esse negando, que é o que você vai refutar que é a existência disso, né. Então, se não existir uma realidade além da mera exclusão de um negando, essa uma negação absoluta, a apreensão modal não teria um aspecto aparente. E como isso seria diferente da posição de alguém que pensa que a visão, meditação e ação são simplesmente inexistentes? Então ele está repetindo o mesmo argumento que ele fez no verso anterior, que se tu pegar esse objeto, se tu pegar, te focar
na ideia de que tu tem essa apreensão modal, né, nesse negandum, e daí tu vai refutar ele, vai reconhecer que ele não existe esse objeto aí, e daí tu não tem, com isso, tu não produz a noção de aparência, né. Então parece que tem uma vacuidade extremista, nihilista aqui, né. Então, e essa vacuidade vai levar à conclusão que a pessoa não precisa praticar. Não haveria nenhuma necessidade de meditar de acordo com a natureza das coisas. Por quê? Porque tu tem uma, né, o que ele está dizendo assim, tu tem uma fórmula filosófica que tu guardou no coração e tu chegou nesse resultado e tu viu que eh, é uma posição extremista nesse sentido que né, apaga a natureza da realidade como ela é e se foca apenas numa noção filosófica que tu produziu. Não é por natureza existente. É uma coisa que tu produziu. Se tu produziu, seria condicionado. Se é condicionado, não pode ser realização, né? Então, aqui a gente está dizendo assim: se tiver uma posição filosófica com relação à natureza última das coisas, aí não tem prática daí. Aí não tem dharma, aí não tem nada das coisas que o nosso colega de dharma aqui, que a gente está debatendo, ele preza muito também, né, e que ele nos acusa de tá com essa posição também. 7.2.4.1.1. Então, de acordo com a afirmação do onisciente Longchenpa, né, o principal codificador da tradição Nyingma no século 14, 15, nosso sistema deve ser entendido como se segue. Se o nosso sistema é um sistema do caminho do meio definitivo, deve ser o grande caminho do meio, né? Essa é uma expressão que muitas vezes se usa assim, porque a gente está se você assistiu os outros vídeos do Farol de Certeza, a gente tem segundo giro, que seria o caminho do meio normal, né? E daí tem o grande caminho do meio, a grande vacuidade no terceiro giro, né? Então a gente fala assim, a grande Madhyamaka da união, que é uma expressão assim bem enigma, bem, né, mas e também a caminho do meio não elaborado. Então não elaboração, a união e a grande vacuidade, tudo isso são uma união, tudo isso são ensinamentos da mesma categoria, com que o nosso oponente tem essa linguagem, nosso oponente não gosta muito, né. Então isso aqui é diretamente uma dizendo assim: "Não, então você precisa desse ensinamento aqui. Se você não tem esse ensinamento aqui, daí não vai vingar." Isso porque, ao a definirmos de acordo com a sabedoria do equilíbrio sublime, então o equilíbrio sublime é tanto a prática, né, na postura de meditação, quanto o equilíbrio sublime de estar além dos extremos, né. Todos os extremos de existência, inexistência e assim por diante são completamente pacificados. Negação, afirmação, né, também. Hum. 7.2.4.1.1.2.1. O caminho que objetifica apenas a vacuidade sucumbe a cada uma das realidades para o seu próprio viés. Esse ponto de vista frívolo não é nem a união, nem é não elaborado, né. Então ele está acusando aqui o cara de fixar em vacuidade, de produzir o niilismo, né. União significa igualdade de existência e não existência, ou de forma e vazio. Aquela outra visão, porém, é apenas aquela visão do oponente, é apenas o aspecto subjetivo da expansão da vacuidade última. Dentre todos os tipos de reificação, tais como a elaboração de existência e não existência, ela não é nada mais do que uma elaboração da não existência, né. Então a pessoa se fixa a uma ideia de não existência. Reifica a vacuidade, né. Portanto, da perspectiva da grande caminho do meio, não há qualquer posição. Reconhecer a igualdade de aparência e vacuidade é livre de todo tipo de prova e refutação, né. Os nossos amigos, eles adoram prova e refutação, mas na realização não tem prova e refutação, a mente não fica produzindo prova e refutação. Então, as provas de refutação de coisas tais como realidade, irrealidade, existência, não existência. De acordo com o sentido da realidade definitiva, nada pode ser afirmado pela prova racional. Então, o que se é definitivo, está imune à análise. Se está imune à análise, não pode ser provado. Se não pode ser provado, o nosso oponente aceitaria isso. Isso é importante de dizer. Portanto, não há nada em que manter uma posição. Não há posição nem
né, quando a gente está falando de vacuidade propriamente dita, não há nem algo em que colocar a posição. Daí, a pessoa fica quieta, fica em silêncio. Não, a pessoa o Buda produz projeto Dharma incessantemente para benefício dos seres. A aparência continua proliferando sem problema nenhum, né. Então, a gente continua daqui a 2 semanas, eh, muito ansioso pela vinda do Rinpoché. Ele vai trazer um turco, parece bem especial, né. Você fez um comentário aí que a gente vai ver como é que vai ser isso aí. Hã, e a gente se vê na prática do Dharma, se não vai ser agora, né, alguns poucos de vocês vão estar lá comigo, mas se não vai ser agora, numa outra ocasião, espero que você se agilize, né, para participar de um evento do Dharma, em que eu esteja presente, né, por causa, né, de te conhecer e tal, né. Então a gente se vê na prática do Dharma, né. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Karela kare jingan so banan de wa malun jingan na chara zima ten jinja so vesa pe kaja bu ten ju chi on so chi jame jabe ne jara sa wa kun ja tu ji ose ta e ba me junu tu tu pe mo ni choki sa so da tu ten ju chi jimme konye pe ma son ba sa son ran che se no ba e gar ju ma shu tu pe ko ko se te shin de sin ta shin shu jimme tu shu tu pa nang yu wan chu tu gon du pa de no bu yen ngen ko pa ma lo la sa ne lun tu le ta tu ten ju chi pe me je son pe me ri so je pe me tan la jing ko se su wan pe ma che chi dra ma ri so shin do ni pe me lun ju ro ju chi pe nan ju na chim bol dan ba yo re ne ba dan de ba sin pe che bo nan ko se sha sin den ju chi tu su san je go ro rin pa shin gon du gon da de ba chum ba sha ba che kon sa do do da ba so so adam so chi lab do so shin na so go ba che shu wa dan san pa lon je do pa chen che lo mo 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 gro ben zri hom mo gro ben zri hom gro ben zri hom ken lo sho son lo che zan sa son cha ba ba do ju sho son na ma lo mi do sun ge le shu